Fala galera, hoje é dia de jogar história e hoje é dia do clássico Shadow of the Colossus, lançado originalmente em 2005 para PlayStation 2 e é um dos melhores jogos do console na minha opinião. Mas a versão que eu vou jogar aqui é o remake de PlayStation 4, principalmente porque visualmente é muito mais bonito. Lembrando que esse quadro aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é falar sobre desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. O foco é a história principal, sem side quest, sem itens, sem nada extra e sem nada sobre as suas sequências e teorias. E as cenas de gameplay aqui são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem já viu matar a saudade. Por isso vai ter vários cortes. Então agora sim, eu espero que você goste. Vamos para a história, senta aí. A história começa com um jovem andando em seu cavalo, ou melhor, na sua égua chamada Agro. O jovem é conhecido como Wander ou Vander, e ele vaga por terras rochosas desconhecidas, por planícies, por todo tipo de terreno, até encontrar um caminho estreito, o lugar que ele buscava. Um lugar que leva até uma grande espécie de ponte. Essa era a entrada para a Terra Proibida. A Terra Proibida é uma península não povoada, separada do mundo exterior por uma cordilheira ao norte e por um mar ao sul e ao leste, acessada somente por uma pequena fenda. Essa em que Vander passava nesse instante. É um lugar com os mais diferentes tipos de clima e relevo, desde desertos, montanhas, lagos, planaltos, desfiladeiros, cavernas e até mesmo estruturas feitas pelo homem, indicando que já houve vida ali. Já houve uma civilização há muito tempo esquecida em meio àquelas ruínas. Vander se aproxima a uma dessas estruturas, uma espécie de templo da adoração, localizado bem no meio da Terra Proibida. Ao entrar no local, o sentimento de solidão é frequente. O silêncio é total naquelas terras e naquela estrutura onde não existe mais ninguém. O único som que acompanha Vander é o caminhar de Agro. Vander entra naquele templo e imediatamente percebe 16 estátuas, 16 ídolos e no fim uma estrutura, uma espécie de altar. Ali, Vander leva o motivo de ter ido até esse lugar, uma jovem sem vida. Seu nome é Mono. Nesse instante, Vander tem uma lembrança, uma visão da máscara de um xamã e sua voz explicando um pouco sobre o que seria aquilo. A voz e a máscara é do xamã Lord Emon. Nesse momento, descobrimos que aquele é um lugar onde se diz que quem desejar pode trazer de volta as almas dos mortos, mas aquelas terras são completamente proibidas. Nesse lugar, criaturas feitas de escuridão começam a surgir, monstros das sombras que assustam Agro, mas Vander carrega uma espada que ao apontá-la passa a refletir uma luz. Aquela não é uma simples lâmina. A luz da espada acaba com as criaturas e a voz de uma entidade surge.
Uma voz masculina e feminina ao mesmo tempo, que se espanta ao ver que aquele jovem tem a espada ancestral. Vander sabe que aquele é Dormin, um ser que pode controlar as almas e reviver os mortos. A jovem Mono foi sacrificada porque tinha um destino amaldiçoado, e Vander quer que Dormin traga a sua alma de volta. Na teoria, as almas perdidas não podem ser resgatadas, mas Vander faria de tudo para reverter aquilo. Então Dormin diz que, com a espada ancestral, talvez ele possa. Para trazer Mono de volta, Vander precisa destruir aqueles 16 ídolos que estão nesse templo. Mas aquilo não são simples estátuas. São representações de 16 criaturas espalhadas pelas terras proibidas. Criaturas gigantescas. Aqueles são 16 colossos. Com a espada ancestral, Vander pode derrotá-los. Desse jeito, os ídolos vão cair, e com isso, Mono poderá ser revivida. E mesmo Dormin avisando que o preço por isso é alto, Vander não se importa, e assim se inicia a sua jornada. A espada tem poderes místicos e a luz refletida na sua lâmina se concentra num raio que indica a localização dos colossos. Então, montado em agro, Vander parte escalando estruturas e, indicado pela luz da espada, ele encontra o primeiro gigante ao sul do templo. Um colosso, um monstro que parece uma estátua viva, uma estrutura humanoide que anda. Essa primeira criatura é conhecida como Valos. Os colossos, ou colossai, são criaturas enormes que podem ter formas humanoides ou de animais, vivendo de acordo com o ambiente ao redor. Seus corpos são uma fusão de partes orgânicas e inorgânicas, desde rochas, terras, até mesmo com partes de estruturas arquitetônicas mescladas com pele e pelos. Vander é minúsculo em relação ao colosso, mas a voz de Dormin indica que esses monstros têm pontos fracos e pontos vitais que a espada ancestral indicaria. Então, escalando partes daquele gigante, onde existe uma pelugem em que Vander consegue se agarrar, ele encontra um dos pontos fracos na perna. E ao atacá-lo com a espada ancestral, o colosso sente. Isso permite com que o jovem escale a criatura até a sua cabeça, onde um símbolo surge ao entrar em contato com a luz da espada. E aquele é o ponto vital, onde Vander golpeia com toda a força. A criatura tenta evitar, tenta atacar, se sacudir, tenta sobreviver. Mas Vander está disposto a enfrentá-lo e assim consegue destruir aquele monstro, acabando com o primeiro colosso. Quando o colosso tomba, uma energia escura é liberada. Uma energia que atinge Vander, que o deixa inconsciente e o transporta imediatamente até o Templo da Adoração. Ali, aquela energia é representada por uma figura das sombras que observa Vander ganhando consciência mais uma vez, enquanto o templo treme porque o primeiro ídolo na parede é afetado e completamente destruído. Vander iniciou a sua missão e agora ele iria até o fim. Dormin lhe indica a localização do próximo colosso, encontrado numa caverna costeira. Assim, Vander vai com agro, passando por precipícios e por onde quer que seja necessário, indicado pela luz da espada até o encontro do segundo gigante, Quadratos.
uma criatura similar à primeira, mas numa estrutura diferente. Dessa vez, sendo um quadrúpede, parecendo uma espécie de mamute. Vander atinge um ponto fraco embaixo das suas patas, fazendo a criatura se curvar. Assim, podendo escalar a sua pelugem até a cabeça, onde o jovem destrói um dos pontos vitais. Encontrando um segundo ponto na parte traseira, ele golpeia novamente e assim acaba com o monstro. Mais uma vez, depois de destruir o colosso, uma energia negra é liberada que o atinge e o leva até o templo, se manifestando numa segunda forma humanoide e destruindo o segundo ídolo. Isso se repete com os próximos. Dormin indica a localização do terceiro, Gaius, um gigante adormecido numa estrutura acima das águas. Vander chega com Agro numa espécie de lago, com uma imensa estrutura que ele escala até alcançar o colosso. Uma forma humanoide de um guerreiro, até mesmo carregando uma espada de pedra, e aproveitando aqueles ataques, Vander o escala até encontrar o primeiro ponto vital no abdômen. E continuando, o segundo ponto vital surge na cabeça. Com isso, o colosso cavaleiro tomba. Dormin indica a localização do quarto, Faedra, na terra dos vastos campos verdejantes. Vander chega ao local com Agro, passando por cima de uma estrutura subterrânea, e logo no fundo vê o gigante, uma forma que lembra uma espécie de girafa. O jovem o atrai até aquela estrutura, onde o colosso o procura por uma das entradas, mas saindo por outra, Vander aproveita para alcançá-lo pelas costas para subir na sua pelugem, e próximo ao pescoço da criatura ele vê um ponto fraco que o faz abaixar, dando caminho até a cabeça, onde Vander atinge o ponto vital, destruindo mais um colosso e consequentemente mais um ídolo. O objetivo de Vander vai ficando cada vez mais próximo, e até mesmo Agro sente isso enquanto a fiel companheira se aproxima e observa Mono. Dormin indica a localização do quinto, Avion, um gigante repousando num lago coberto por névoas. Por ficar nas águas, Agro não consegue acompanhá-lo até o fim, mas se aproxima o máximo que pode. Vander escala as estruturas que cercam o local e do outro lado encontra o colosso, uma espécie de ave gigantesca. Essa criatura é pacífica e apenas sobrevoa o lago. Então o jovem chega numa estrutura próxima e com uma de suas flechas chama a sua atenção. O monstro ataca com um rasante, fazendo Vander se segurar na sua pelugem. Dessa forma, podendo escalar o colosso enquanto ele ainda voa. A criatura tem 3 pontos vitais, um localizado na ponta de cada uma de suas asas e o terceiro localizado no final da sua cauda. Assim, mesmo com dificuldade, Vander o destrói. O próximo oponente é indicado por Dormin, o sexto colosso, Barba. Também uma figura humanoide, mais especificamente um minotauro, localizado numa espécie de templo subterrâneo. Ao se aproximar, a criatura desperta e começa a avançar para cima de Vander, destruindo tudo. O jovem tenta se esconder e isso faz o monstro procurá-lo. Então quando ele se abaixa, Vander aproveita para pular na sua barba e escalar a criatura, encontrando o primeiro ponto vital na cabeça, indo logo em seguida para o segundo, localizado nas costas. O sétimo colosso é Hydrus, localizado próximo a uma ruína no lago. Ali, Vander vê o monstro, uma espécie de enguia. O jovem agarra a pelugem da criatura que tenta se soltar até mesmo embaixo d'água,
mas Vander atinge seus pontos fracos em volta de algumas estruturas elétricas. Tudo isso para alcançar o ponto vital, localizado, assim como em grande parte deles, na cabeça do colosso. O próximo é o oitavo, Kuromori, localizado numa espécie de coliseu subterrâneo. Vander entra por cavernas para encontrar a estrutura onde está a criatura que se assemelha a um lagarto ou uma lagartixa gigante. O jovem atrai o monstro que escala pelas paredes e com as suas flechas, Vander atinge as suas patas. Os pontos fracos que fazem a criatura se soltar e cair de costas, revelando seus 2 pontos vitais no estômago. Então, mais uma vez, usando a espada ancestral, outro colosso é morto, destruindo mais um ídolo. Metade da jornada de Vander já foi realizada, e ele sonha com o momento em que Mono vai despertar. Quando Vander se aproxima do corpo de Mono, percebemos algo. O seu corpo parece que está sofrendo com a absorção daquela energia negra. A sua pele começa a apresentar manchas escuras, mas Vander está disposto a continuar. Dormin passa agora a localização do 9º colosso, Bassaran, localizado nas terras secas. Ao se aproximar do minúsculo lago que existe ali, o monstro surge. Uma espécie de tartaruga gigante bastante agressiva que emite até mesmo rajadas de energia contra o pequeno Vander. Mas o jovem atrai a criatura até um geyser onde revela um ponto fraco nas patas. Vander o escala e atinge o seu ponto vital na cabeça. Dormin indica a localização do 10º, Dirge, encontrando-o no meio das montanhas onde se esconde uma duna e onde surge uma espécie de serpente da areia. A criatura se esconde pela duna e Vander foge montado em agro, mas enquanto ele é perseguido, Vander usa suas flechas nos olhos do monstro, que fica desnorteado, dando chance para que o jovem suba nas suas costas, encontrando seu ponto vital, assim conseguindo destruir mais um colosso e mais um ídolo. O 11º colosso fica localizado num pequeno templo frente a um pequeno lago. Vander atravessa o deserto próximo à grande ponte e numa depressão encontra o local onde surge Celósia. É um colosso pequeno, mas é rápido e é o mais agressivo, se assemelhando muito a um javali. Vander tenta fugir e os golpes da criatura derrubam um pedaço de madeira em chamas. Então, usando aquilo como arma para afugentá-lo, o monstro cai num desfiladeiro, destruindo a sua armadura e revelando o ponto vital localizado nas costas. Assim, Vander segue a sua jornada. O 12º é indicado por Dormin, Pelágia, localizado numa represa. Mas para chegar no local, Vander precisa passar por uma floresta. Ao alcançar a represa, a criatura surge, mais parecendo uma ilha flutuante, ou até mesmo em certos momentos, podendo lembrar um hipopótamo. O monstro é agressivo e emite uma rajada de energia em Vander, que se esconde e quando consegue subir na criatura, percebe que os chifres no topo da sua cabeça são sensíveis, mas não são seu ponto fraco. Vander alcança uma das ruínas localizada na represa e de lá, dessa parte mais alta, ele se esconde até que o monstro sobe e revela o seu ponto vital no estômago. Com isso, mais um colosso e mais um ídolo são destruídos. Só que enquanto tudo isso acontecia, vemos um movimento fora das Terras Proibidas. 6 pessoas partiam nesse caminho em seus cavalos, sendo que apenas um deles monta um cavalo branco. Aquele era um homem com uma máscara de xamã. Independente do que ocorria do lado de fora, ali no Templo da Adoração, Vander continua recebendo as informações e partindo na caçada contra os colossos. Vander vai até o deserto,
onde surge o maior Colossus de todos. Uma espécie de serpente voadora com mais de 170 metros de comprimento. Aquele era Phalanx. Vander precisa da ajuda de Agro para derrotá-lo, e cavalgando, ele o segue. Mas o maior detalhe é que Phalanx é totalmente inofensivo e em nenhum momento o ataca. Mesmo assim, Vander o atinge com as suas flechas para destruir alguns bolsões embaixo do monstro, fazendo-o tombar. Com a ajuda de Agro, correndo para alcançá-lo, Vander consegue subir nas suas asas caídas e desse jeito, atingindo seus 3 pontos vitais, ele mata mais um colosso. Dormin indica a localização do próximo, Cenobia. Vander atravessa com Agro por algumas montanhas e dentro de algumas cavernas ele encontra uma espécie de cidade perdida. Andando por aquelas ruínas então, o Colosso se mostra. O menor de todos. Mas assim como Celósia, aqui Cenobia é bem rápido, só que parecendo uma espécie de touro. A criatura é bem agressiva e destrói parte da cidade por onde Vander tenta escapar. Até que uma dessas destruições cai em cima do próprio monstro, destruindo parte da sua armadura e revelando o seu ponto vital nas costas. Vander então se segurando enquanto aquela criatura tenta se soltar como se fosse um touro mesmo, ele crava sua espada e mais um colosso e mais um ídolo são destruídos. Se aproximando do fim, Dormin indica a localização do 15º, Argus. Mas antes de ir, Vander nota que nos pontos onde os colossos caíram, luzes são emitidas. Mas não há tempo para contemplar os céus. E ele segue a sua jornada, atravessando o deserto e chegando nas ruínas de um castelo, onde no fim dele, o gigante surge. Um monstro humanoide, uma espécie de gorila com uma espada de pedra. Vander o atrai enquanto vai escalando aquela estrutura, e depois que o monstro destrói uma espécie de ponte, o jovem se joga em direção da criatura, revelando seu ponto vital na cabeça. Esse não era o único ponto. Então, descendo pelo seu ombro, Vander encontra um ponto fraco no braço, fazendo a criatura soltar a sua arma. Vander cai, e quando o monstro tenta socá-lo, ele aproveita para se agarrar no pulso do gigante, onde vê o outro ponto vital, agora na mão, e assim ele o destrói. Vander é levado ao Templo da Adoração como sempre, dessa vez com 15 sombras humanoides em sua volta, enquanto o 15º ídolo era quebrado. Finalmente, o último colosso. Vander está próximo de conseguir o seu desejo, mas ele tem que se apressar. Pessoas estão chegando e querem impedi-lo. Ele não pode parar agora. Nesse momento, vemos a sua aparência. A sua pele toda branca com manchas pretas, seu cabelo escurecido. É como se cada vez que aquela escuridão o atingia, a sua vida ia sendo consumida. Talvez esse fosse o preço que Dormin disse que ele teria que pagar. Mas independente disso, a sua jornada continua. Cavalgando pelas planícies da Terra Proibida, o jovem encontra um portão com um selo, e refletindo a luz que a destruição dos outros colossos emitem, a espada ancestral quebra o selo, liberando o acesso ao 16º e último gigante, Malus. Vander atravessa o caminho, uma espécie de ruína antiga, inclusive com uma ponte quebrada que ele não alcança. O único jeito de atravessar aquilo é com um pulo de Agro. Mas quando o Agro atinge a ponte, ela começa a ruir. A ponte é destruída e os dois vão morrer naquele lugar. Mas no último instante, Agro salva Vander, lhe dando um empurrão e o arremessando para o outro lado, enquanto a pobre companheira que esteve ao seu lado desde o princípio cai num imenso precipício até um rio. Agro se sacrificou para que Vander continuasse.
e era o seu dever agora ir até o fim. Vander segue pelas ruínas, subindo as estruturas até encontrar o último e mais poderoso colosso. 2 vezes maior que os outros, Malus é praticamente uma torre. A criatura emite violentas rajadas de energia em direção do jovem, que precisa se esconder pelas estruturas para chegar até a sua base. Uma torre imensa que Vander começa a escalar até encontrar o corpo do monstro. Seu primeiro ponto fraco é nas costas, e isso faz o gigante aproximar a sua mão por onde Vander vai escalar. Ele segue e atinge outro ponto no braço, fazendo a outra mão se aproximar por onde ele segue. E dali, atirando uma flecha num ponto fraco no ombro da criatura, o monstro leva a sua mão e consequentemente Vander vai junto, pulando nos ombros do colosso e escalando até a sua cabeça, até o seu ponto vital. E erguendo a espada ancestral pela última vez, ele o atinge, matando o último colosso. Nesse mesmo instante, aqueles 6 homens se aproximavam do Templo da Adoração. Eles atravessam a grande ponte e invadem o local. Então vemos que o líder é o xamã Lord Emon. Lord Emon tem um grande conhecimento sobre Dormin e ao chegar no local se depara exatamente com a explosão do último ídolo. As 16 representações dos colossos tinham caído. Lord Emon então se aproxima do altar e vê a jovem Mono deitada, enquanto nesse mesmo instante Vander é transportado até ali pela última vez. As 16 sombras aparecem, só que dessa vez Vander tá diferente. O seu corpo foi completamente afetado, a sua pele parece morta, seus olhos mudaram de cor e se tornaram escuros. E até mesmo chifres começaram a surgir dos lados da sua cabeça. Lord Emon então o vê e percebe que foi ele, que foi Vander quem fez isso, que foi ele quem roubou a espada ancestral, invadiu a terra amaldiçoada e usou a magia proibida. Lord Emon e Vander usam roupas parecidas, então isso leva a entender que eles se conhecem e que talvez venham do mesmo vilarejo. Acontece que Vander foi usado por Dormin, e por isso Lord Emon ordena que o jovem seja destruído. Vander é atingido por uma flecha para separá-lo, e então um dos guerreiros se aproxima e lhe crava uma espada em seu peito. Mas Vander não era ele mesmo. A partir do ferimento, sombras começam a jorrar e a consumir o seu corpo enquanto ele se aproximava de Mono. Mas antes de chegar na garota, as sombras se apossam dele. O corpo de Vander começa a se modificar e a crescer. A figura humana que ele já foi não existe mais. E com isso, uma figura monstruosa se levanta. Acontece que Dormin não era uma entidade. Dormin era uma espécie de demônio. Lord Emon, no passado, conseguiu repartir o corpo da criatura em 16 fragmentos e aprisioná-los em 16 colossos.
Esse aprisionamento foi feito com a espada ancestral e duraria pela eternidade, a não ser que fosse desfeito da mesma forma. Dormin era o mal encarnado e manipulou Vander. A morte dos colossos, a destruição dos ídolos, era nada mais que a liberação dos fragmentos de Dormin. E agora ele foi ressuscitado. Aquela energia negra que incorporava em Vander era ele ressurgindo. E agora completo, Dormin estava pronto para sua vingança. Lord Emon foge dali, enquanto seus guerreiros atacam a criatura e levam a espada ancestral. Então, ao voltar pelo caminho que chegaram, os homens sobem até a grande ponte e lá de cima, Lord Emon usa uma magia para selar Dormin, para acabar com o mal. E usando um encantamento na espada ancestral, ele a joga até o centro do Templo da Adoração, onde existia uma pequena piscina, e a partir dela, todas as trevas começam a ser sugadas. Dormin começa a ser sugado. O corpo de Vander toma mais uma vez a forma humana, mas ainda coberto por trevas. Ele tenta resistir, mas por mais que tente, aquilo é inútil. O seu corpo já foi corrompido por completo e ele deveria ser destruído. Vander errou. Esse era o preço que ele deveria pagar. Ele queria trazer Mono de volta, mas foi levado a ressuscitar Dormin, que era mantido naquelas terras, proibidas por um motivo. Então Vander é sugado e Dormin é selado. Assim, na volta pela grande ponte, Lord Emon e seus guerreiros cavalgam o mais rápido possível, enquanto a estrutura é destruída, impedindo de uma vez por todas que qualquer ser entre ou saia daquelas terras. Só que Dormin fez uma promessa, e ele a cumpriu. Ele traria de volta a alma de Mono, e é o que acontece. Sozinha naquele local, Mono desperta, viva mais uma vez, sem saber o que houve ou tudo o que passou, sem saber do sacrifício de Vander. O único sinal de que Vander esteve ali vem do lado de fora. Agro estava viva. A fiel companheira de Vander ressurge. Ela não morreu na queda. Andando com uma pata quebrada por todo o caminho de volta, Agro estava ali e se aproxima de Mono, finalmente viva. Dezesseis colossos, todos mortos. 16 criaturas inocentes que existiam para selar um mal maior, destruídos por um homem que, sem saber, liberava um grande mal. Assim que a grande ponte é destruída, Lord Emon espera que a alma de Vander possa se redimir pelas suas ações. Mono segue com Agro para aquela piscina onde Vander e Dormin foram puxados pelo feitiço de Emon, e ali ela encontra um lugar seco. Depois do feitiço ter sugado todo o mal do corpo de Vander, a única coisa que sobrou é a forma mais pura de um ser humano, a de um bebê. Mas esse bebê tem a marca do mal.
Ele tem pequenos chifres surgindo do lado da sua cabeça. Essa é a marca da maldição. A marca de Dormin. Sozinha, com Agro e o bebê, Mono explora o templo e encontra na parte de cima um grande jardim secreto. Um santuário com vida, com animais, plantas e frutas, onde ela agora vai poder viver graças ao sacrifício de Vander. O que realmente significa aquilo? Qual era a real relação entre Vander e Mono? O que são as Terras Proibidas? As motivações de Vander e o que acontece a partir daqui? Só rumores e teorias podem ser criadas, porque nada é realmente explicado. Tudo isso fica para sua imaginação, ainda mais quando sabemos que em algum momento nesse universo existirá uma outra criança com chifres e uma bela princesa. Existem muitas teorias sobre os significados de Shadow of the Colossus, principalmente do seu final, fazendo uma ligação com